A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para o comentário de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição deste domingo é a lição de número 12, que traz como título A conduta do crente em relação à família. Ao longo do trimestre, estamos estudando o tema Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a conduta do crente em relação à família. Eu gostaria de mencionar inicialmente aqui o texto áudio da lição, que diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então, pelo texto áureo aqui, nós já observamos que o casamento é heterossexual, monogâmico e indissolúvel, que é a nossa verdade prática aqui. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então nós sabemos, embora em nossa época tenham surgido muitas outras formas de família, muitas outras configurações de família, a Bíblia Sagrada é clara ao dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher. Que o casamento é o que nós vemos aqui, portanto, ou por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Então o homem deixa a casa dos pais e vai se unir com a sua mulher, que também deixa a casa dos seus pais. Então homem e mulher. E aqui está dizendo a sua mulher e não as suas mulheres. De modo que o padrão de Deus é que o casamento é entre um homem e uma mulher. Portanto, o casamento é monogâmico. Não cabe o que se chama hoje de poliamor, casamento entre várias pessoas. Não cabe casamento homossexual, como está autorizado hoje no nosso ordenamento jurídico, embora não exista lei e tampouco a Constituição prevê isso, mas é o que acontece. Então, a primeira questão que nós queremos colocar é essa, é que o casamento é entre um homem e uma mulher, e que o casamento, nós sabemos, é indissolúvel, ou seja, o casamento é até que a morte o separe, conforme nós aprendemos na palavra do Senhor. Evidentemente que Jesus ratificou uma possibilidade de divórcio, que é a infidelidade conjugal. Fora disso daí, não existe outra hipótese. E mesmo nessa hipótese, a regra de Deus, sendo possível, é que haja o perdão para a continuidade do vínculo conjugal. Então nós vamos estudar hoje sobre essa família que é entre um homem e uma mulher. E é muito importante falarmos que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, é a célula mãe da sociedade. A sociedade ela é composta de famílias. Eu vou além, eu digo que a igreja de Cristo é composta de famílias. Uma igreja bem estruturada é uma igreja que tem muitas famílias, várias famílias na igreja. Uma igreja formada por indivíduos soltos, sem nenhum vínculo entre si, é uma igreja, não que não seja igreja, não fosse igreja de Cristo, ou não pudesse ser igreja de Cristo, mas o vínculo existente entre os membros é um vínculo menos forte, um vínculo inferior. Uma igreja estruturada em famílias é uma igreja mais forte. Uma sociedade que tenha famílias saudáveis
famílias bem estruturadas, também é uma sociedade saudável, é uma sociedade estruturada. Daí nós podemos concluir que esse ataque contra a família dita, considerada, chamada de tradicional, é uma coisa que atende aos interesses do arqui-inimigo das nossas almas, que quer a destruição, a degeneração do ser humano. Então, o diabo usa pessoas para atacar a família, para ir de encontro com a estrutura familiar, para colocar pais contra filhos, maridos contra esposa, esposa contra maridos, para desvirtuar a natureza da família. Vemos até parlamentar defendendo aí a possibilidade de incesto, que é o relacionamento entre os parentes consanguíneos da mesma família. Isso aí é uma degeneração, uma aberração, uma profanação, mas já existem essas vozes em nosso parlamento, o que significa dizer que a nossa sociedade está se deteriorando. Mas nós estamos aqui para defender a família tradicional e para ensinar, à luz das Sagradas Escrituras, a importância da família que foi instituída pelo Criador. É uma instituição divina, a família, tal como é apresentada na Bíblia Sagrada. Na epístola que nós estamos estudando, que é a epístola de Efésios, nós vamos ver que tem preceitos direcionados à família, direcionado a todos os membros da família, preceitos para o marido, preceitos para a esposa, preceitos para o filho. Então há normas para todos eles e até para os servos e para os senhores, quer dizer, aquela família que naquela época tinha servos, e havia preceitos também para os senhores e para os servos, para disciplinar esta relação entre servos e senhores. E por que há preceito para cada um dos membros da família? Para o pai, para a mãe, para os filhos. Há preceitos para cada um para manter o equilíbrio e a harmonia dentro do lar. Nós vamos ver que é o objetivo principal do Espírito Santo, é que haja harmonia no lar. Então, quando o preceito é direcionado para as obrigações, por exemplo, da mulher, de submissão, de sujeição, há de ser que os maridos pudessem interpretar isso como eles sendo os senhores absolutos do lar e poderiam se tornar verdadeiros tiranos dentro do lar. Aí a Bíblia Sagrada, em sua sabedoria, estabelece preceitos também para ele, a fim de que ele não venha se tornar essa pessoa, dando-lhe obrigações também e deveres também. Do mesmo modo, os pais são os senhores dos filhos, mas há preceitos também para os pais em relação aos filhos. Não é só preceitos para os filhos de prestar obediência e honra aos pais. Os pais também têm deveres, têm obrigações para com os filhos. De modo que tudo isso visa uma coisa, visa exatamente a harmonia dentro do lar, a harmonia no seio da família cristã, da família de Deus. E nós já vamos começar aqui falando sobre os deveres do marido. A lição aqui, já vamos adiantando, não vai falar sobre os direitos e deveres dos servos e dos senhores, né? Nós vamos dar até uma pincelada aqui para aqueles que tinham servos, e aí nós vamos fazer um paralelo entre senhores e servos com patrões e empregados. A Bíblia Sagrada fala que os servos deveriam desempenhar suas atividades como servos, como serviçais, com todo zelo, com todo denodo, né? Com toda a diligência. Eles deveriam executar as suas tarefas. Eles não deveriam executar as tarefas deles somente na frente dos patrões, né? Dos seus senhores. Eles deveriam fazer, mesmo quando não estivessem presentes, os seus patrões.
os seus senhores. Isso é bem interessante, né? Nós como crentes, nós devemos ter esse padrão. Se nós somos empregados, nós devemos ser bons empregados. Nós devemos ser aquela pessoa que quando o patrão está por perto, nós estamos trabalhando. Quando ele não está, nós paramos de trabalhar. Mas a Bíblia também tem preceito para os patrões, para os senhores. E qual que era o preceito? Fala, olha, vocês deixem de ameaça. Vocês saibam de uma coisa, o Senhor deles, dos servos, é Senhor de vocês também, é Senhor de todo mundo. Então vocês têm que tratar os seus servos com a mesma distinção. Tudo que se aplicou, que se falou do servo, se aplica a vocês também. Então vocês não podem ameaçar, vocês não podem tratar mal. Então é preceito bíblico também. Então para hoje nós vamos ver que essas normas se aplicam àqueles crentes que são donos de empresa, patrões, e para aqueles que são empregados, que é a grande maioria dos crentes, que somos empregados, que trabalhamos, temos nosso serviço. Nós devemos fazer o nosso trabalho, as nossas tarefas, como sendo para o Senhor, ou seja, com muita diligência, com muita dedicação, com muito interesse. Mas a lição não tratou sobre isso, né? Esse aspecto, como hoje não tem aquela estrutura de servo, de senhor, tratou apenas dentro da família das obrigações dos maridos, das esposas e dos filhos. Mas acontece que esse aspecto de servo e de senhor pode ser aplicado também hoje, porque muitos crentes são patrões e a maioria deles são empregados, e eu vejo um paralelo entre isso e o que acontecia naquela época. Mas vamos aqui voltar ao que a lição tratou propriamente dito, que são os deveres de cada um dos integrantes da família. E vamos falar inicialmente sobre os deveres da esposa. Quais são os deveres da esposa? A esposa, a Bíblia Sagrada diz que ela deve estar sujeitar-se ao marido. Então, o primeiro dever, esse aí é o dever da sujeição. É interessante que algumas pessoas interpretam isso de forma equivocada, colocando a mulher num patamar de inferioridade por causa desse dever. Mas não é assim, não é assim. Mesmo porque em qualquer ambiente, no trabalho, na escola, onde quer que seja, alguém tem que exercer a autoridade. Não pode todos exercerem a autoridade igualmente. Isso vai gerar problema, vai gerar conflitos, controvérsias, vai gerar debates. Então alguém precisa realmente estar sujeito e alguém precisa liderar. Mas aqui a liderança do marido, nós vamos falar sobre isso, não é uma liderança despótica, né, ou tirana, não é isso. Mas a mulher tem o dever sim de estar submissa ao marido. Não só aqui em Efésios, mas ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que esse é um dever das esposas, né? O dever da esposa é estar sujeita ao seu marido. É dever também da esposa cuidar do lar, né? A lição não fala sobre isso e nós estamos acrescentando isso. Ela tem que ter sabedoria para administrar o lar, para educar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, embora seja dever do marido e da mulher, esse dever, mas a mulher, de regra, né? É aquela que passa mais tempo com os filhos, mesmo quando trabalha fora, ainda é ela a que tem mais contato com os filhos. O ideal mesmo seria que a mulher pudesse ficar com os filhos. A gente sabe que isso nem sempre é possível. A mulher teve que se preparar ao longo de toda a vida. As nossas filhas, elas são preparadas para trabalhar, para estar na sociedade como alguém da economia ativa, alguém que está também inserida no mercado de trabalho, exercendo as profissões. As mulheres já são educadas para isso hoje, já não são educadas mais como um passado mais remoto, para serem donas de casa, para serem mães, administradoras do lar. Mas o ideal, e isso aí não é um pensamento machista,
é que essas mulheres pudessem ter a prerrogativa, e eu quero chamar de prerrogativa, de privilégio, de estar em casa administrando o lar. Porque a mãe cristã que verdadeiramente teme ao Senhor, em contato com seus filhos, tem muito maior condição de ensinar os seus filhos para que sejam crentes, servos do Senhor e, consequentemente, bons cidadãos, né? Aquelas famílias que não são famílias de crentes, de servos de Deus, teria benefício também, porque seriam formados bons cidadãos, para não dar trabalho para as autoridades, para não dar trabalho para a sociedade, para não cair na prática de ilícitos, de crimes. A presença da mãe seria fundamental. Como já disse, isso nem sempre é possível. A nossa sociedade vem entendendo da necessidade da presença da mãe, principalmente ali na primeira infância. Seria muito bom que a mãe estivesse em contato direto e contínuo, né, com os filhos. Tanto isso é verdade que existe aí a licença maternidade, não só para ela se recuperar, mas para estar com o bebê. Recentemente há a possibilidade de, além dos 4 meses, a mãe ficar mais 2 meses, a mãe que trabalha, se a empresa participar de um programa governamental. Até a licença paternidade também restou ampliada, se a empresa também participar de um programa. Então tudo isso é uma tentativa de deixar os pais, e eu quero destacar mais a mãe, em contato com os filhos. Por quê? Por excelência, a mãe vai ser a administradora do lar e a que vai ensinar os filhos a servirem a Deus. O pai normalmente é aquele que passa mais tempo fora. E aí eu fico pensando, será que essa saída da mãe, do aconchego do lar, para batalhar lá fora pelo sustento da família, não já foi, de alguma forma, o homem aí abrindo mão do seu papel, fraquejando no desempenho de sua função? Muitas vezes sim, não vamos generalizar, porque a vida é difícil, a vida não é a mesma para todos, nem todos têm as mesmas oportunidades, nem todos os homens têm as mesmas oportunidades, mas há aqueles casos onde o homem ele não assume a sua posição. Nós vamos ver sobre os deveres do marido, ele não assume a posição, e aí a mulher muitas vezes tem que assumir essa posição para que a família não venha sofrer. Ela tem que sair para trabalhar, para buscar o sustento, para auxiliar no sustento dos filhos, e ainda assim tem que cuidar das suas obrigações dentro de casa, que muitas vezes também o marido não auxilia. Mas é a obrigação da mulher, é um dever dela. Bom seria se ela tivesse tempo para se dedicar à sua missão de mãe, de administradora do lar. Outra função, outro dever da mulher é suprir as necessidades afetivas do marido, né? Alguém pode pensar, mas isso daí é um dever da mulher? Sim, é o dever da mulher. Por quê? Porque muitas vezes, quando não há dever da mulher, nós vamos ver que do marido também. Muitas vezes, quando não há essa compreensão, há uma exposição da família a uma exposição da família a um mal que tem atingido a nossa época, né? Que é as infidelidades conjugais, que era uma coisa bem distante no passado, mas hoje é uma coisa presente. A nossa sociedade é uma sociedade muito promíscua, e se os cônjuges não desempenham bem esse dever, não observam bem esse dever de atender às necessidades do outro cônjuge, pode acontecer algum prejuízo para a família. Nós sabemos que existem movimentos feministas que ensinam que a mulher deve controlar o seu marido, o seu esposo nessa área, né? Fraudando muitas vezes o marido. Então isso aí é uma exposição ao pecado, isso é errado. É dever da mulher, sim, satisfazer as necessidades afetivas do marido.
E o marido também, passando aqui agora para os deveres do marido, tem os seus deveres. O primeiro dever do marido, e o mais importante, é amar a sua esposa. E como é que é esse amor? A Bíblia Sagrada fala que quem leu a lição viu que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, que amor é esse? É o amor fraternal? Também, mas não é desse que está tratando. É o amor eros, necessário também, o amor eros, mas não é disso que se trata. Na verdade, é o amor ágape, é o amor espiritual, é o amor sacrificial, ou seja, é um amor que desinteressado, é um amor desinteressado, em que um dos cônjuges, o marido, é capaz de se sacrificar para que a sua esposa tenha suas necessidades atendidas. E o mais interessante é que há aí algo que eu classifico como deveres mútuos, né? Eu não diria mútuos, eu diria recíprocos, né? Veja, o marido ele tem o dever de amar a mulher com amor sacrificial e a mulher tem o dever de sujeitar-se ao marido. Quando um dos cônjuges ou os dois falha na observância desse dever, ou seja, a mulher torna-se insubmissa, ela vai fazer com que o marido não a ame com o amor sacrificial. Da mesma forma, se a mulher não é amada com o amor sacrificial, ela pode tornar-se insubmissa. Então percebam que existe aí uma relação de dependência. O amor sacrificial, por um lado, então a mulher vai se sentir amada, protegida e vai passar a reverenciar, a sujeitar-se ao seu marido. Essa sujeição da mulher ao marido é como a sujeição da igreja de Cristo a Cristo. É o que diz também o texto, que a mulher, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve ser sujeita ao marido. E como a igreja ela é sujeita a Cristo? A igreja é sujeita a Cristo por obrigação, ela tem que fazer isso? Não, por amor. Nós reconhecemos o amor de Cristo para conosco e por isso nós nos sujeitamos a Ele, nos sujeitamos em amor a Cristo. E a mulher, ela irá se sujeitar ao seu marido por amor, porque ela sabe que o marido a ama com um amor sacrificial. Então perceba os irmãos aí, que tipo de amor e como esses dois deveres estão diretamente ligados, né, a uma relação de dependência entre eles. Outro dever do marido é o de prover o lar. Já falamos aqui que muitos esposos, muitos maridos, eles negligenciam esse dever ou fazem de qualquer forma, de modo que a família fica passando por necessidades, passando constrangimentos e muitas vezes a esposa tem que reagir, tem que buscar esse sustento. Muitos maridos não são responsáveis. Eu ouso falar que há maridos que jamais deveriam ter constituído família, porque eles não assumem as suas famílias. As suas famílias, eles constituem famílias, mas acham que a obrigação é da igreja, a igreja que tem que dar cesta para sustentar a sua família, porque ele não consegue, ou ele não quer, e ele não para em serviço, não para em emprego, começa a trabalhar, sai do serviço, ou fala que Deus não quer que ele trabalhe, não é da vontade de Deus que ele trabalhe. Então, expõe a família, expõe a esposa, expõe os filhos a uma situação ali de penúria, de necessidade. Muitas vezes os homens têm falhado nisso daqui. E aí a mulher muitas vezes tem que reagir, tem que sair, tem que trabalhar, fazer faxinas, fazer qualquer coisa para complementar a renda familiar.
a fim de que a família não venha passar necessidades severas, muitas vezes das coisas mais básicas. Então é bom que os maridos que estão ouvindo aí aprendam que nós, maridos, temos que nos esforçar para que a nossa família venha estar amparada. E os jovens também que aprendam que somente poderão se comprometer com uma mulher, somente poderão se casar quando se sentirem preparados para assumir uma família. Então, tirar uma moça da sua casa, da casa dos seus pais, e levar essa moça para uma condição de constrangimento, de sofrimento, isso não é certo, não é bíblico, não é adequado. Então, se você não consegue fazer isso, você não deve se casar. E se você se casar, você tem que assumir essa responsabilidade, que não é da sociedade, que não é da igreja. Essa responsabilidade, biblicamente, é sua. Você tem que trabalhar com as suas próprias mãos. Você não deve dar sono aos seus olhos. Você tem que se esforçar, muitas vezes com sacrifício, né? Nós temos muitos exemplos na nossa própria família, na família do pastor Elcio, onde os nossos pais foram pessoas responsáveis. Quantas vezes eu não já vi meu pai acordando, não foi uma vez ou outra, só foi um ano, passava décadas trabalhando, acordando 4h30 da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar, para sustentar muitos filhos, 6 filhos, às vezes até mais, porque dependiam do serviço deles, e ele se sacrificava para que a família tivesse o mínimo necessário para sobreviver. Esses homens hoje já estão quase que em extinção. Às vezes o homem hoje ele não quer se sacrificar pela família, ele não quer negar-se a ter uma boa vida, o descanso, por causa de quem quer que seja. Não pode ser assim. O homem tem que assumir a sua posição dentro do lar, dentro da sua casa. Se ele assim fizer, até a igreja vai melhorar, porque vai deixar de ter muitos problemas. E quantos problemas conjugais também não nascem daqui? Da indolência, negligência e irresponsabilidade dos maridos, que acabam fazendo com que a família venha sofrer e a mulher não suporta mais essa situação e muitas vezes vem gerar atritos dentro do lar. Então nós maridos temos que assumir essa condição de provedores do nosso lar. Obviamente tudo dentro dos limites da nossa capacidade. Existem pessoas que realmente não têm condições, são muitos filhos, às vezes a mulher precisa ajudar. E no passado também acontecia isso, às vezes as mulheres ajudavam, né? Pegavam um dia de faxina ali, ou se qualificavam para costurar, faziam uma costura aqui ou ali, fazia alguma coisa para complementar a renda do marido, que era baixa, e os filhos eram muitos, surgem as necessidades, começam a estudar, precisa de calçado, precisa de roupa, precisa de livros, precisa de caderno. Então, mesmo a escola sendo pública, ainda gerava muitos gastos. Mas o homem precisa entender, o marido precisa entender que essa é uma responsabilidade dele. Então, você que pretende casar-se, ter filhos, é bom que você saiba desde já, a obrigação de criar os seus filhos, de sustentar os seus filhos, é sua, não é da igreja. O homem, que é homem mesmo, ele se sentiria constrangido com esse pensamento de achar que os outros têm que criar os seus próprios filhos. Isso não é adequado, isso não é próprio, não é bíblico. Uma terceira obrigação dos maridos é atender às necessidades afetivas da mulher. Então, não é só sustento material, precisa de também satisfazer as necessidades afetivas, né? As necessidades emocionais. Então temos que pensar sobre isso, né? Nós somos seres humanos e nós não temos apenas necessidades físicas.
e necessidades materiais. Nós temos necessidades afetivas e às vezes as pessoas ficam doentes, emocionalmente doentes, porque não têm supridas as suas necessidades afetivas. Então, assim como era dever da mulher, também é dever do marido satisfazer-se. O casal deve satisfazer-se mutuamente do ponto de vista emocional e afetivo. Queremos ainda falar sobre os deveres dos filhos. O primeiro dever dos filhos é obedecer os pais. É dever dos filhos. Quando se diz honra teu pai e a tua mãe, está incluído nesse mandamento, que é o 5º mandamento e o 1º mandamento com promessa. Quando se diz isso, se diz que o dever básico dos filhos é obedecer aos seus pais. Existe hoje em nossa sociedade muitos óbices à obediência dos filhos aos pais. Muitos são os óbices, né? A própria sociedade, a sociedade nossa atual, muitos têm ensinado que os filhos não devem obedecer os pais, tem que questionar tudo, né? Tem que questionar os pais, e que os filhos têm os seus direitos, têm direito à sua intimidade, à sua vida, que o pai não pode interferir nessa ou naquela área. Então, estão conduzindo os filhos à rebeldia. E nós vamos ver que as consequências disso não são boas. Os filhos devem obedecer aos pais. Um dos óbices que eu observo há anos, e já temos falado disso na igreja, aqui os filhos obedeçam os pais, é o que eu chamaria de independência intelectual. Logo que os filhos começam a estudar e aprendem algumas coisinhas nos livros aí, lê uma coisinha ou outra, agora em tempos de internet, que todo mundo é sábio, todo mundo opina sobre tudo, e aí lê uma coisinha ou outra, lê algumas frases de impacto aí, algumas frases lacradoras aí, eles acham que os pais não sabem nada. Às vezes estudou aí, fez uma faculdade e adquiriu a chamada independência intelectual, começa a pensar por si mesmo, e aí como os pais não tiveram oportunidade de estudar, às vezes mal fizeram o primário ali, acha que por conta disso o pai não sabe de nada, né? A mãe fala alguma coisa, não sabe de nada não, ou o pai fala alguma coisa, você não sabe de nada não, né? Quem sabe sou eu que estudei. Mas isso é errado e equivocado. Nós não podemos desprezar a experiência. Muitas coisas da vida, ou a maior parte das coisas da vida, nós aprendemos pela observação do que ordinariamente acontece. Então as pessoas que têm mais experiência de vida, como os nossos pais, e agora nós também já somos pais, a gente sabe muito bem disso. Eu sempre respeitei e reverenciei os meus pais, e hoje nós observamos isso, que muitas pessoas que não ouvem o que os pais falam, porque acham que sabem mais que os pais, mais adiante vai colher as consequências, porque a experiência vale, a experiência conta, o conselho do pai e da mãe conta. Muitas vezes quando o pai fala, ele sabe do que está falando, porque ele já viu as coisas acontecerem, ele sabe de pessoas que tomaram o caminho errado. Então a obediência, ela tem esse efeito. Nós vamos ver aqui quais são os efeitos ainda da desobediência. Então os filhos, em primeiro lugar, obedecer aos pais. Primeiro óbice a que os filhos não obedecem aos pais é a independência intelectual. E às vezes, associada à independência intelectual ou não, tem a chamada independência financeira. É quando o filho já adquire uma estabilidade financeira e ainda está na casa dos pais, ele acha que não tem mais que observar os conselhos do pai, da mãe, porque ele já tem o carro dele, já tem dinheiro, já tem um salário elevado, ou é um empresário, ou é um funcionário público que exerce um cargo relevante, e aí ele não precisa mais observar os conselhos do pai, da mãe,
Sei de casos de pessoas que entram por esse caminho aí, já tem uma determinada condição e sai de casa, fica dias fora sem falar onde é que está para o pai, para a mãe, passa 3, 4 dias aí na farra. Muitas pessoas até que têm conhecimento da palavra de Deus não poderia estar fazendo isso, mas por causa de uma independência financeira, acha que não tem que ouvir mais nada. A gente sabe que isso daí também vai atrair alguns malefícios futuros. Mesmo se você, meu irmão, minha irmã, já tenha feito o seu curso superior, já tenha estudado, já tenha lido bons livros, mesmo que você já tenha uma condição financeira segura, mas você está na casa dos seus pais, deve respeitá-los e reverenciá-los, obedecê-los, porque os seus conselhos são conselhos pautados no amor, no zelo. Então, deve-se observar os conselhos dos pais, porque são os conselhos da experiência de vida. Prosseguindo ainda, é dever dos filhos auxiliar nas atividades ou tarefas do lar. Quantos pais, às vezes, as culpas não é nem dos filhos, eles acham que os filhos não têm que fazer nada, e aí os filhos vão ficando preguiçosos, depois se tornam adultos preguiçosos e não querem fazer mais nada. Mas os filhos ajudam, é dever dos filhos ajudar em tarefas básicas do lar. Muitas coisas os filhos podem fazer, principalmente aquelas coisas que diz respeito a eles próprios, depois de uma determinada idade. Inclusive, os filhos têm que cuidar das suas próprias coisas, né? Lavar sua roupa, às vezes não sabe passar, pode ter um auxílio nisso daí, mas lavar, pode lavar, ajudar na limpeza da casa, retirar o lixo, colocar lá fora, muitas tarefas, lavar tênis, essas coisas, os pais devem mandar os filhos fazer. Obviamente tem muita resistência nessa área, própria do menino resistir nessa área, mas temos que ensinar os nossos filhos, porque é dever deles. Quando você faz assim, você está preparando os seus filhos para o futuro. Nós vemos que muitas pessoas hoje têm dificuldade no seu lar, já no seu casamento. Por quê? Porque tem preguiça de fazer as coisas e muitas vezes não tem nem condições de pagar uma outra pessoa para fazer. Isso também gera conflitos dentro do lar e problemas conjugais. Então, é dever também dos filhos auxiliar nas tarefas domésticas. E se os filhos, porventura, não obedecerem os pais, qual que é a consequência disso daí? Quando eu disse que os filhos deveriam honrar o pai, honrar a mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, que promessa era essa? Nós vemos na palavra de Deus, para que vivas muito tempo sobre a face da terra e te vá bem. Então tem duas coisas, né? Na verdade são duas promessas para filhos obedientes e, a contrário senso, duas consequências terríveis para filhos desobedientes. Então vamos raciocinar. Se você entrar pelo caminho da obediência, você vai ter duas promessas. Uma delas é a longevidade, para que vivas muito tempo. Muitas pessoas têm morte precoce, muitos filhos têm morte precoce. Não precisamos nos alongar, porque os próprios irmãos devem ter exemplos, até exemplos próximos de pessoas conhecidas, quando os filhos entram pelo caminho da desobediência, estão aí a cavar a própria sepultura. Quantos não morrem nos acidentes por causa de bebedeiras e farras? Quantos não morrem por causa das drogas ilícitas? Quantos não morrem por causa da prática de crimes? E tudo isso daí, muitas vezes, é resultado da desobediência, porque não ouviu os pais, não deu ouvido aos pais. E então vem a morte precoce, a desobediência. Mas se houver obediência, é bênção, é longevidade.
E se houver desobediência, a contrário senso, é morte precoce. A segunda bênção é para que te vá bem, ou seja, para que você viva bem. Você tem que obedecer os seus pais para que a sua vida seja uma vida boa, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de harmonia. Então isso é o que você vai colher se você é um filho obediente, uma filha obediente. Isso é promessa de Deus, não é promessa do homem, é promessa do próprio Deus. Você quer uma vida abençoada, seja um filho obediente, agradável ao pai e à mãe, e você vai colher esse fruto, fruto da prosperidade, do bem-estar. Ao contrário, né? Se você entra pelo caminho da desobediência, não obedece o pai, não obedece a mãe, então você vai ter uma vida difícil. Muitas vezes as próprias coisas que você praticou contra seu pai, contra sua mãe, seus filhos vão praticar contra você também. Quantas vezes não acontece isso? Talvez você que esteja me ouvindo, você tem exemplos disso daí, poderia me falar, se estivesse numa escola dominical interativa, certamente você poderia levantar a sua mão e falar, olha, eu conheço uma pessoa assim, que era muito desobediente, terrível contra os pais, e depois se casou e teve filhos, e os filhos foram terríveis contra ela também. Então está colhendo uma coisa aí. Então, para que a pessoa vá bem, pessoa quando vai se casar tem que ouvir os pais. Quantos filhos não desobedecem os pais e se casam com uma pessoa que os pais já sabem que não é uma pessoa de direito, não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa temente a Deus, não é uma pessoa confiável, mas aí por causa de uma paixão entra pelo caminho da desobediência e depois vai colher os frutos. Muitas vezes pode colher até a própria morte, pode ocasionar até a própria morte, acarretar a própria morte, entrando por esse caminho da desobediência. Ou viver mal. Quantas pessoas não vivem mal? Quantas mulheres não vivem aí sendo agredidas pelos maridos? E muitas vezes a mãe falou, o pai falou, e agora não está vivendo bem. Não vive bem por quê? Porque entrou pelo caminho da desobediência. Irmãos, em suma, os deveres dos filhos são esses. Mas tem deveres dos pais também para com os filhos? Existe isso? Existe. O primeiro dever é criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, os pais devem ensinar os filhos, devem admoestar os filhos para que eles cresçam obedientes e tementes a Deus. Então você deve fazer isso desde a primeira infância, tem que saber fazer isso. Às vezes nós vemos pais que não fazem isso. Irmãos, é incrível, às vezes nós observamos até na igreja pais que não têm autoridade sobre crianças de 4 anos, 5 anos, 6 anos, e não tem autoridade mais sobre os filhos. Eu não quero ferir suscetibilidades aqui, mas eu sei por quê. Existem pais que tratam os filhos como verdadeiros reizinhos e rainhas. Não é isso, não é isso. Às vezes o filho às vezes é cheio de vontades e o pai acha bonitinho aquilo dali, satisfazer as vontades e o querer. Diz criança que até na sua fala a gente percebe, criança grande já falando como um bebezinho, com 7, 8 anos de idade falando como um bebezinho. Então já é criado dessa forma. Eu consigo antever que essas crianças vão ser pessoas problemáticas. Por quê? Porque mais adiante não vão saber receber um não vão saber receber um não pode, não vão saber receber eu não deixo. Então não vão saber, e aí vão se rebelar. E aí às vezes o pai e a mãe já não tem mais condição de controlar, e aí vai fazer um mal para essa criança hoje, que futuramente será um adulto, será um jovem, será um adulto, será um pai, será uma mãe. Isso é um mal. Então nós devemos ensinar os nossos filhos e admoestar os nossos filhos.
saber controlá-los, devemos mantê-los sob o controle. E como já disse aqui, eu vejo até na igreja alguns pais que não conseguem controlar os seus filhos ainda criança. Já vi reportagem também de mães chorando porque o filho de 6, 7 anos já não lhe obedece mais. Isso daí não pode ser atribuído apenas à criança, né? Isso aí tem que ser independente da natureza dessa criança, porque as crianças, eu concordo que as crianças são diferentes umas das outras, e por isso eu falo que não existe uma fórmula padronizada de criação de filhos. Por quê? Porque os filhos são diferentes. As crianças são diferentes. Eu já falei sobre isso, inclusive na igreja, mas falamos sobre isso. Tem criança que você chega no lugar com ela, você fala, senta aqui, ela senta, fica lá o tempo todo. Tem outro que não. Ele já chega querendo arrebentar tudo, destruir as coisas. Então, isso aí precisa de um controle maior. E muitas vezes tem que aplicar um corretivo nessa criança aí. Não pode retirar a vara, porque senão a criança pode se perder por esse caminho. Mas boa parte das vezes os pais é que deixam de admoestar os filhos, de ensinar os filhos, e depois vai colher aí uma consequência terrível. Nós sempre, principalmente quando chega na adolescência e juventude, temos que estar examinando como é que está a cabeça dos nossos filhos, o que eles estão pensando, para admoestá-los e exortá-los, porque muitas vezes o mundo pode tentar cooptá-los, cooptar sua mente, seu coração, seus sentimentos, e isso pode trazer algum mal. Mas os pais, além de ensinar, além de admoestar, tem que ter uma coisa que é básica. Ele tem que ter o exemplo, ele tem que dar o exemplo. Os filhos têm que ver nos pais, se os pais são crentes, são servos de Deus, um exemplo de cristão, de servo de Deus. Os pais têm que conhecer as Sagradas Escrituras para orientá-los. Se o filho percebe que o pai não conhece a palavra de Deus, que o pai não gosta de oração, que o pai não acredita em oração, como ele vai acreditar nessas coisas? Então, o exemplo vale mais do que tudo. E já imaginaram o caso do pai que fica mentindo na frente dos filhos, todos sabem que ele está mentindo, não está falando a verdade? Que exemplo é esse? O que esperar do caráter dessa criança? Então é muito difícil. Então os pais têm que dar o exemplo, tem que ser verdadeiro, tem que ser correto, tem que comprar e pagar. Se houver necessidade de tomar emprestado, tem que tomar emprestado e pagar, para que os filhos vejam no pai, vejam na mãe verdade, vejam sinceridade diante de Deus e diante do próximo também. Então o exemplo diz muito. Segunda coisa, os pais têm que exercer influência sobre os filhos. O que é isso daí? Os filhos devem admirar os pais, admirar o jeito dos pais, a forma do pai proceder. Então, você como crente, como servo de Deus, tem que inspirar, tem que ser um exemplo para inspirar os seus filhos. Então, você tem que ser fonte de inspiração. Então, é mais do que o exemplo, é uma influência benéfica, uma influência positiva. Porque se você não for essa influência, ouça o que eu estou falando, se você não for essa influência para os seus filhos, alguma outra coisa, o outro alguém irá influenciá-lo. Um professor na escola, na faculdade, um amigo, vai influenciá-lo. Mas se você tem uma presença forte, se você é uma boa influência, se antes de tudo o seu filho veio você uma fonte de inspiração, se o teu filho te admira, essa é a palavra, se o teu filho te admira, você é uma boa influência para ele, e você pode esperar boas coisas. Então você tem que ser uma boa influência para o seu filho, e você tem que ser um ótimo exemplo para o seu filho. É dever dos pais também não irritar os filhos. E o que irrita os filhos? A injustiça é uma coisa que irrita os filhos. Por exemplo, ordens injustas, você dá ordens que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça, estabelece
obrigações também, tarefas impossíveis de fazer, você coloca ele para fazer, você está irritando o seu filho. Então, nós devemos ser sábios ao estipular o que os nossos filhos devem fazer, devemos ser justos com os nossos filhos, não devemos cometer injustiça, não devemos atribuir a eles algo que eles não fizeram, por exemplo. Temos que tomar cuidado com isso. Devemos também tratar os nossos filhos com humanidade, na medida do possível, porque a hora de corrigir é corrigir mesmo, não tem isso. A nossa sociedade é contra a correção dos filhos, mas nós temos que corrigir os filhos. E temos que corrigir enquanto há tempo, porque depois que chega a idade adulta, isso já não é mais possível, né? Você pode até admoestar, aconselhar, mas a correção é própria do menino. Então você tem que aproveitar esse tempo para corrigir, se há necessidade de correção. Como já disse, as crianças, os adolescentes são diferentes. Existe criança que não precisa de tanta correção, basta uma palavra, uma orientação, mas outros não, outros precisam de uma correção, outros precisam de uma palavra mais firme, outros precisam de uma exortação mais dura. Então há necessidade disso daí em alguns casos, e os pais é que vão saber quando é que vão agir de uma ou de outra forma. Resumindo tudo, irmãos, a palavra do Senhor, em sua sabedoria, ela estabelece obrigações e deveres para todos dentro da família. Por quê? Porque o objetivo é que haja na família harmonia entre marido e esposa, entre esposa e marido, entre pais e filhos, entre filhos e pais, harmonia dentro do lar. Lembrando que a harmonia não é simplesmente todos estarem em paz, mas tudo está errado, porque isso é possível, né? Há casas que parecem mais um templo budista de meditação, mas está tudo errado, os filhos tudo desviado, fazendo coisas absurdas, os pais não confrontam, deixa para lá, é tudo tranquilo. Não, temos que contestá-los, né? Quando tiverem de ser contestados, nós temos que contestar os nossos filhos. Os cônjuges também têm que exortar um ao outro. Quantas esposas, às vezes, não sabem que o marido está fazendo coisas erradas e, às vezes, apoia o marido? Quantos maridos, às vezes, não sabem que a esposa está errada e fica apoiando a esposa? O marido e a esposa devem estar concordes, mas concordes nas coisas corretas. Ananias e Safira estavam concordes, mas concordes para fazer o mal. E não deve ser assim. Nós devemos estar concordes para fazer o bem. Meus queridos irmãos, vamos observar esses preceitos para que tenhamos uma família abençoada e próspera, filhos prósperos para a glória de Deus, sabendo que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos paz, para que tenhamos harmonia, para que tenhamos o gozo do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a minha palavra, que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, no nome de Jesus. Amém.